Bom, galera, hoje eu vou dar uma destrinchada no Flamengo campeão brasileiro de 2020/2021, sobretudo com o Rogério Ceni, buscando entender quais eram as ideias do treinador e como o time se propunha a jogar. Não entrando no mérito da qualidade do trabalho ou do técnico, será apenas uma análise objetiva para mostrar quais eram os princípios da equipe, até porque foi uma temporada totalmente atípica que com certeza influenciou o desempenho de todos os clubes, e o Rogério só tem 3 meses de trabalho até aqui, então nem sempre a equipe jogou como ele queria e pode ter passado por um período de oscilação natural de um início de trabalho, nós não sabemos. Então, esse vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira, eu vou listar alguns dados sobre o time. Na segunda, eu vou analisar os posicionamentos da equipe no desenho do campinho. E na terceira, eu vou dizer e demonstrar com vídeos como o Flamengo jogava. Dito isso, vamos dar uma olhada rápida nas estatísticas da equipe no Campeonato Brasileiro, que condizem com a análise tática que faremos logo mais. O Flamengo foi o primeiro em gols marcados, com 68, primeiro em grandes chances criadas, com 128, foi um time que criou muitas chances de gol, superando inclusive as 127 criadas do Flamengo avassalador de 2019. Foi o primeiro em grandes chances perdidas, 87, com isso foi o 20º em conversão de grandes chances, com apenas 32%. Foi o pior time em aproveitamento de grandes chances criadas no Brasileirão. Segundo em posse de bola, com 60,6%. Segundo em passes certos por jogo, com 465. Segundo em desarmes por jogo, com 16,3%. Era um time que, quando o adversário tinha bola, buscava pressionar o portador para poder recuperar a posse, e aí acabava por ter um número de desarmes alto. 12ª melhor defesa apenas, com 48 gols sofridos. Não é um número muito bom, mas em determinado momento do campeonato o Flamengo chegou a ter a 2ª pior defesa do campeonato, ainda com o Domi. Agora, para analisar o Flamengo de Rogério Ceni, é preciso entender que ocorreram mudanças na equipe ao longo de sua trajetória no time até aqui. No começo, a estrutura da equipe e o posicionamento das peças eram diferentes do que vemos hoje. Ele começou praticamente tentando emular o Flamengo campeão de tudo em 2019, ao menos na distribuição das peças, com a seguinte escalação dos jogadores de linha: Isla, Rodrigo Caio, aí revezavam na zaga pelo lado esquerdo Natan, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, depois Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Na prática, era um 4-2-4, um 4-4-2, em que a distribuição das peças poderiam acontecer de duas formas. Uma, com o Arão baixando entre os zagueiros e o Gerson mais à frente, formando uma saída em 3+1, com o Isla dando amplitude no lado direito, deixando o corredor central para o Everton Ribeiro, Felipe Luiz mais aberto com o Arrascaeta mais como um interior e Bruno Henrique e Gabigol como dupla de ataque. A outra forma de posicionamento com bola tinha apenas uma alteração, que era a saída em 2+2, com o Gerson e Arão à frente da dupla de zaga, alinhados. Nesse caso, Gerson ficava mais pela esquerda e Arão pela direita. Para resumir, o Flamengo jogava num 4-4-2 ou num 4-2-4, independente dessas alterações de distribuição de peças, e aí ficava com uma dupla de ataque e com pontas que eram meias caindo por dentro. Basicamente isso. O Flamengo não vinha conseguindo bons resultados usando essas estruturas, então Rogério Ceni decidiu fazer a mudança mais impactante de seu trabalho até agora, que foi passar o Arão para a zaga e inserir o Diego no time, o que influenciou diretamente nos posicionamentos de toda a equipe dentro de campo. O rubro-negro carioca passou a ter uma saída em 3+2 com um trio inicial formado por Arão pela direita, com liberdade para fazer avanços e conduções com a bola, Rodrigo Caio centralizado e Felipe Luiz pela esquerda, que passou a ter uma influência muito maior na construção do time, sendo um dos pilares na saída de bola. A dupla de volantes passou a ser Diego e Gerson, que escalonavam as suas alturas em campo, ou seja, quando o Diego recuava para auxiliar a primeira fase de construção, Gerson se posicionava um pouco mais à frente e vice-versa. No ataque, o Flamengo tinha Isla se mantendo em amplitude pelo lado direito, Everton Ribeiro com mais ou menos o mesmo posicionamento, flutuando por dentro, Gabigol mantido como 9, Arrascaeta agora se aproximando muito mais do Gabigol e Bruno Henrique aparecendo mais vezes na amplitude na esquerda, mas também era comum vê-lo alternando posicionamento com um meia uruguaio. Com essas mudanças, o Flamengo passou a ser um time que iniciava
muito melhor as suas construções de jogadas e passou a ser uma equipe mais imprevisível. Para definir em números é meio complicado e é subjetivo, mas informação inicial parecia mais um 4-2-3-1 torto, com Arrascaeta e Bruno Henrique revezando entre centro e esquerda. E vale salientar que a formação pode ser uma e a distribuição das peças nessa formação pode não parecer condizer com isso. Então a gente vê que em uma formação inicial poderia ser um 4-2-3-1, mas quando a gente vai ver a distribuição das peças, não parece nem um pouco isso. Então, eu não gosto de me apegar somente a números por conta desse detalhe. Sem a bola, a formação era praticamente sempre a mesma. 4-4-2, com exceção do jogo de ida contra o Racing, em que o Flamengo se defendeu no 4-2-3-1, e o jogo do segundo turno contra o Bragantino, em que o Flamengo se defendeu no 4-1-3-2. Nesse 4-4-2 defensivo, o que variava eram os posicionamentos de Bruno Henrique e Arrascaeta. Eles revezavam entre quem recuava no corredor lateral e quem ficava mais adiantado ao lado do Gabigol. E isso era decidido de acordo com o adversário e a partida. Agora que vimos como eram distribuídas as peças em campo, vamos ver como o Flamengo de fato jogava. Com a bola, o Flamengo buscava propor o jogo, tomar as rédeas da partida e comandar as ações a partir da posse. Iniciava sua construção desde o campo defensivo e tentava sair jogando mesmo quando pressionado. Avançava em campo quase sempre trocando passes, fazendo triangulações e aglomerava jogadores no setor da bola para ter superioridade numérica. Sem a bola, o Flamengo pressionava o adversário na sua saída com encaixes individuais. Fazia uma pressão inicial muito forte e forçava o chutão para retomar a bola e iniciar novamente a construção, ou então tomava a bola no campo adversário próximo ao gol.
Quando marcava no próprio campo, armava seu 4-4-2 defensivo com o volante e o meia mais próximos do lado da bola, se aproximando da zona pressionante. O outro volante ocupava o espaço no meio e o outro meia sobrava do outro lado na inversão da jogada. Um dos atacantes mais avançados que tivesse próximo da jogada também se aproximava para ajudar defensivamente. Bom, essa foi a análise do Flamengo campeão brasileiro de 2020 sob o comando de Rogério Ceni. Tentei não me estender tanto e mostrar apenas os principais pontos característicos do time. Se quiserem que eu entre em detalhes e analise mais especificamente cada ponto, é só comentar aí pedindo, valeu? Tamo junto, caso tenham gostado do vídeo, que deu um bom trabalho para fazer, só deixar a curtida e compartilhar. Até a próxima.